porque esse louvor ele fala muito ao meu coração e ele traduz um pouquinho dessa minha história e do meu testemunho que a Rogéria pediu que eu colocasse aqui hoje. Porque por algum momento eu achei que eu não teria família, que eu não teria geração, que eu não teria filhos e que não, minha casa não seria bendita, né? Para começar, eu acho que eu tenho que começar bem do início, que eu era uma pessoa improvável, improvável de estar aqui esta noite contando este testemunho de tantos que eu tenho, graças a Deus por isso, porque eu tive um tempo na minha vida que eu disse, eu não tenho, eu escuto os testemunhos das pessoas, mas eu não tenho nenhum para contar. E o Senhor me presenteou com muitos. Mas é muito interessante a gente prestar atenção no que pede a Deus, né? Porque Ele dá, mas para que Ele te dê vitória, Ele te dá luta, né? É sempre assim. Então, olha, eu venho de uma família muito simples, bastante simples, e eu imaginava que eu ia me casar aos 20 anos de idade, que eu iria ter filhos, enfim, até porque eu sempre fui uma menina muito pouco namoradeira, sabe? Eu namorei poucas pessoas por muitos anos. Então, eu tive um namorado que eu tive dos 15 anos aos 21 anos, e eu achei que eu ia me casar com ele, que eu teria filhos. Deixa eu fechar a porta um minuto. Desculpa, gente, é que tem duas pessoas orando para o Alexandre lá na sala e ficou um pouquinho alto. Então, eu achei que isso ia ser uma coisa natural, né? E que iria acontecer dessa maneira. Eu entrei na faculdade muito cedo, me formei bastante cedo, sempre fui muito estudiosa, enfim, sempre fui toda certinha, aliás, muito certinha. Muito diferente das minhas amigas, porque as minhas amigas, elas saíam à noite, ainda lá naquela época, gente, eu tenho 55 anos, este ano eu faço 56. E naquela época mesmo, elas saíam e ficavam com os meninos, mas eu não. Eu achava isso muito esquisito, sabe? Eu não era cristã. E eu achava isso muito estranho. Eu falava, gente, vocês não conhecem a pessoa, como é que vai beijar na noite? Você nem... Eu achava a coisa mais estranha do mundo. Então, eu deixei de sair com as minhas amigas e sempre tive namorado, e sempre namorei bastante sério. Só que ao contrário do que todo mundo esperava, e até eu, enquanto as minhas amigas não tinham namoros sérios, elas se casaram antes de mim, elas tiveram filho e família antes de mim, e eu que sempre fui toda certinha, sempre namorei, sério, eu demorei muito para me casar, eu me casei com 39 anos. Então, olha só, esse tempo todo, eu nunca tive parâmetro de comparação com as coisas do mundo, porque eu era muito simples, eu não tinha acesso. Mas eu estudei numa faculdade aqui em São Paulo, que era uma faculdade burguesa, vai, ainda é, que a FAP, a Rebeca também estudou lá, né? Eu estudei ali, e assim, eu era muito diferente de todos os meus amigos, mas eu estava sempre com todos, eu sempre falei muito, então eu faço amizade muito fácil, eu sempre me relacionei muito bem, e eles contavam coisas, situações que eu não sabia nem o que era, né? Todos eles conheciam motéis e eu não, né? Eu era virgem, né? Então, eu me formei com 21 anos, ainda virgem. Chegava no final, eles perceberam isso. E não é que eu era uma chacota, mas eu passei a ter um pouco de vergonha disso, coisa que deveria ter um orgulho. Eu comecei a conhecer o que era o mundo que até então eu não conhecia. E segui assim. Quando eu comecei a trabalhei a vida inteira em multinacionais, eu comecei a ter acesso a viagens, a jantar, a pessoas, e eu era meio freira, sabe? Meio toda certinha, não bebia, não nada, né? Que, aliás, eu ainda não bebo, mas hoje eu sei apreciar um vinho, mas eu não sabia nem isso na ocasião, né? Na época. Mas o fato é que o mundo começou a me encantar. Eu comecei a conhecer algo que eu não conhecia e o mundo, de fato, começou a me encantar, me trazendo prazeres, né, de diversas maneiras. E esse rapaz que eu namorava há 10 anos, ele queria se casar de qualquer jeito. Eu falei, o quê? Nem pensar.
Agora que eu estou começando a viver, eu não vou casar, eu tenho que viajar, eu viajava para fora do país, conheci o Brasil inteiro, e, enfim, eu estava crescendo profissionalmente, eu estava ganhando dinheiro, eu estava aprendendo a consumir as coisas que esse mundo pode oferecer, né? Obviamente que nunca droga, nada disso, nem prostituição, nada disso, mas assim, as coisas que o mundo oferece que nos encantam e nos desviam. Eu costumo dizer o seguinte: é muito difícil ser mulher, porque o mundo mói as mulheres. Porque, gostando ou não, a nossa essência é sim ser mães, é sim ter uma família, é sim educar e criar os nossos filhos, é sim cuidar dos nossos maridos, não que não seja trabalhar, porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava, ela acordava cedo, ela afiava o algodão, ela dava ordem às servas, e ela negociava terras, ela era uma ajudadora. Ah, quão bom seria se hoje nós pudéssemos ser apenas ajudadoras e fazermos na prioridade o que Deus ele reservou para nós, mas nós não podemos mais, o mundo mudou demais. E nós temos que, muitas mulheres são arrimas de família hoje, ao contrário, com papéis trocados, sabe? Eu não estou dizendo que isso está certo ou se está errado, eu estou dizendo nossas gerações. Para uma família que eu desviei a atenção, o mundo me seduziu, que a gente deve ter os filhos da nossa moça. Eu conhecia Deus, mas eu não frequentar a igreja, de ler a palavra de Deus, enfim, eu acreditava em Deus, mas eu não ia a igreja nenhuma e não praticava absolutamente nada. Mas graças a Deus que o Senhor nos escolhe no ventre das nossas mães, porque isso já estava determinado. E o mundo foi passando. Tá travando, gente? Peraí. Aqui eu tô com o meu sinal completo. E o tempo foi passando. Eu namorei uma pessoa há 10 anos, eu namorei uma pessoa há 11 anos, eu não casei com nenhum dos dois. Eu tive dois namoros com o Alexandre, que é meu marido, um durou 5 meses e o outro durou 5 meses e eu casei, né? Então, assim, são coisas que a gente não compreende, né? Esse é um outro testemunho que eu digo, mas o fato é que eu me casei aos 39 anos e a gente sabe que nesta idade é bastante complicado você ter um filho, porque a partir dos 35 anos já começa a ter uma reserva ovariana bastante baixa, né? Uma qualidade ruim de óvulos. E o Alexandre, bombasticamente, que o senhor sabe o que é que faz, tem um problema de cílios imóveis que gerou nesse problema que ele tem. E esse tipo de problema de genético é que geram as infecções respiratórias que ele tem e trouxe ele até esse momento aqui que a gente vive. Só que isso, na hora de uma reprodução, é um problema, porque é só um milagre que permite que você engravide uma mulher naturalmente, jovem. Aí o negócio ficou feio. Mas quando você pensa em fertilização in vitro, continua sendo um milagre, porque na hora que eles vão escolher o espermatozoide, eles não sabem se esse espermatozoide está vivo ou se ele está morto, certo? Então ele vai pela aparência lá do bichinho e pedindo a Deus que esteja vivo, né? E que tenha qualidade para fecundar o óvulo. Desde a primeira vez que eu fiz 7 fertilizações in vitro para chegar no Lorenzo, desde a primeira vez que eu fui, os médicos disseram, olha, muito difícil você conseguir, você precisa de um milagre. Então eu ouvi isso diversas vezes, muitas vezes. Mas só quando eu cheguei aos 39 anos é que eu me atentei que eu estava atrasadíssima para ter uma família, para ter filhos, para construir uma família. Isso passou a me angustiar e perder as esperanças, gente. Era uma coisa muito difícil para mim. Cada mês que passava, eu via meu tempo se esvaindo, as possibilidades de ser mãe esvaindo por entre os dedos. Isso trazia uma angústia muito grande para mim. E muito grande para o Alexandre, que cada vez que dava errado uma fertilização in vitro, ele se sentia culpado.
porque ele achava que era ele o problema, quando também era a minha idade, entende? Então foi tudo muito difícil. Mas o que me fez foi uma espera de 8 anos tratando. 7 fertilizações in vitro, onde só a última vez eu consegui. Nesse tempo, Deus foi me tratando, porque eu comecei as pessoas diziam para mim, Deus não tem isso para você. Eu ficava com uma raiva, gente, vocês não podem imaginar. Porque na minha mente, Deus tinha isso para mim. E tem isso para qualquer pessoa que queira. Só não tem para quem não quer. Porque pode exercer seu livre-arbítrio. Por que isso? Porque família é uma criação de Deus. A família, ele criou para que sejam construídas gerações. O Senhor trabalha com gerações. Como é que você vai ter gerações se você não tem filhos? Se você não tem marido, mulher e filhos. E família não é marido e mulher, é marido, mulher e filhos. Né? E os filhos dos filhos e gerações. E assim o Senhor constrói o exército de Cristo nessa terra. E exército de Cristo, ele é vencedor quando ele é numeroso, general. Senhor. Então não basta ser só família, tem que ser uma família em Cristo, né? Então, eu clamei, eu fiz tudo o que vocês possam imaginar. Eu participava de fóruns onde eu ajudava as pessoas indicando médicos, indicando vitaminas, enfim, várias coisas, acalmando as pessoas, falando sobre Deus. Eu fiz tudo o que vocês podiam imaginar. Minha vizinha aqui de porta do prédio também tinha uma situação muito parecida com a minha. Um dia eu disse para ela, Sheila, vamos fazer um discipulado na minha casa? Então, todas as quintas-feiras ela vinha em casa e nós estudamos todas as mulheres estéreis da Bíblia. Depois passamos para todos os heróis. Enfim, ela ia fazer a 7ª tentativa dela e eu a 6ª minha. Fizemos juntas. Orei, jejuei, clamamos, enfim. Ela ficou grávida e eu não. Né? Era a 7ª dela e a 6ª minha. Quando ela ficou grávida, ela deixou de vir na minha casa. Até que um dia, eu bati na porta e falei, tudo bem? O que aconteceu? Ela falou, é que eu fiquei sem jeito, sem graça, porque Deus me deu, mas não te deu. Ele me ouviu, mas não te ouviu. Eu falei, você está enganada. Porque eu orei por mim e não foi a minha vez ainda. Foi a tua, porque eu orei por você. O Senhor me honrou quando deu o teu filho. Mas eu disse isso em lágrimas. Porque isso eu disse, mas isso cortava meu coração. Cada vez que eu via alguém que eu conversava, que eu ajudava, que eu instruía, que eu orava, conseguindo, e eu não, isso cortava meu coração. E eu dizia ao Senhor, Senhor, como é que eu posso dar do que eu não tenho? Como é que eu posso falar do que eu não sei como é que é? Como é que pode acontecer da pessoa mesmo olhar para que Deus é esse? Porque eu escutei isso do irmão do meu marido. Que Deus é esse que dá filho para todo mundo até que você ore e para você nunca? Sabe? E era muito difícil isso. Eu sofri demais. Eu dizia para o Alexandre, Alexandre, eu nunca vou ser feliz se eu não for mãe. Você viu que coisa errada? Porque eu maltratava meu marido nisso, que ele se sentia culpado. E eu estava colocando ser mãe e um filho no lugar de Deus. Estava errado. Meu posicionamento estava errado, sabe? E aí acabou meu dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro para fazer tratamento. E isso aí passou a me angustiar ainda mais. Falei, bom, tentei ser. Eu entrei numa fila de adoção que eu fiquei 10 anos, nunca apareceu uma criança para eu adotar. Então eu pensava, senhor, o senhor não tem mesmo, então, para mim, nem meu e nenhum para eu adotar. Porque eu não consigo nem isso, né? Aí, e não tenho mais dinheiro para fazer uma tentativa novamente de adotar. Então, vocês podem imaginar a angústia que eu sentia. Eu estava dependendo 100% de Deus, sabendo que cientificamente as minhas chances eram menos um, não era nem zero, era menos um. Um dia o Senhor voltou a me dar a chance de ter dinheiro, de poder voltar a tratar. Aí eu escolhi um médico que eu julguei que não eram os médicos que eu havia feito, porque inicialmente eu iria fazer um tratamento com o Dr. Roger Abdelmaci, que ele era médico, aquele que foi preso, vocês devem saber qual que é, né?
Ele era amigo da família da minha sogra, do Alexandre, e ele tinha uma taxa de sucesso muito alta. A gente sabe que havia manipulação genética lá, e era por isso e que aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi só aquele assunto de moléstia, né? Nada disso, mas o principal eu acho que era um problema com o imposto de renda e com essa taxa de manipulação genética, que eu estava pouco me importando com isso, porque ele não ia me molestar, que conhece toda a família do Alexandre, e se manipulasse geneticamente eu tivesse um filho, eu estaria feliz de qualquer jeito, entendeu? Então, eu não fui porque o meu amigo médico disse para não ir, e eu não sabia, porque foi muito antes de rolar aquela história toda com o Roger. Então, eu passei muitas situações na vida com esses 8 anos, que dá para escrever um livro, sabe? Uma ocasião, quando o Roger eu fui num geneticista que foi analisar, falou, olha, você não tem problema nenhum a não ser a qualidade ovular. E o Alexandre tem esse problema, sinceramente, se você fosse minha filha, eu iria mandar no Roger. Aí eu falei, tá bom, eu vou. O Alexandre liga lá do laboratório, tá, ele vai, não tem hora marcada, que lá você ficava 5, 6 horas esperando, mas vem aqui depois do almoço, hoje, agora, e ele te atende antes de todo mundo. Cheguei lá, eu e o Alexandre, ele estava almoçando, e aí tinha muitas pessoas na sala de espera e tinha uma mulher do meu lado que ficava ansiosa, falando no telefone. Não, não chegou ainda. Eu falei, nossa, que mulher ansiosa. Eu achei que estava falando com o marido, sabe? Mas ela não estava. Ela era da Polícia Federal. E o Roger foi preso com a gente lá dentro. Acredita nisso? Eles entraram arrombando portas. Vocês não imaginam o circo que foi aquilo. Eu falei, nossa, realmente, eu tô achando que Deus não quer que eu, né? Que eu acontecia de tudo. Aí, o Roger, ele havia dito que ele não me cobraria esse tratamento, que era só para eu pagar a medicação. Eu falei, não vou conseguir fazer, né? O cara foi preso. E o filho dele disse, se meu pai disse isso, eles perderam a clínica e passaram para a clínica lá na Avenida Brasil, de um outro doutor que é famoso, está sempre na TV aí, que eles que montaram a clínica dele. E eu fui fazer lá com o filho do Roger. Essa foi a minha 6ª tentativa. Eu já havia feito 5. Não, 4. Essa foi a 5ª e a 6ª com ele. Quando eu chego na porta desse médico, era na Avenida Brasil, as pessoas não passavam muito a pé, né? E o carro parou para eles abrirem o carro. Eu olho assim na calçada, gente, eu juro que eu vi um lencinho, daqueles lencinhos daquele pastor Valdomiro, sabe? Eu vi um lencinho. Eu falei, nossa, o que esse lencinho está fazendo na calçada, na rua, na porta da clínica de fertilização? Eu falei, pronto, é um sinal que é aqui que eu vou engravidar. Eu desci do carro, gente, peguei aquele lencinho, fiz a fertilização, que você fica 11 dias esperando para fazer o teste, né? Eu guardei aquele lencinho aqui no meu ventre 11 dias. 11 dias. Resultado, não fiquei grávida. Então, assim, é cada coisa que acontece, né? E eu achei que ficaria, porque eu tomava medicação e eu tinha boa resposta ovular. Eu tinha 14 óvulos. Falava, nossa, eu vou transferir 3, congelar o resto, vou ter, depois eu transfiro não sei quanto, eu vou ter uns 4, 5 filhos. Eu achava isso. Gente, quando chegava no final, só me sobravam 2 possíveis. Todas as vezes. E eu não engravidava em nenhum. E aí era aquela decepção 6 vezes, e eu chorava, e aquela coisa. Gente, olha, foi tudo muito sofrido, muito triste. E quando eu terminei essa 6ª, foi quando eu disse que acabou o dinheiro, não tinha o que fazer, e eu demorei mais alguns anos para conseguir voltar a ter possibilidade financeira de tratar. E quando eu tive essa possibilidade, eu busquei um outro médico, um terceiro médico, que eu fui fazer os exames, gostei muito dele, enfim. Aí ele me pediu um exame para fazer, que eu fui fazer num laboratório, e eu perguntei para a moça, esse exame aí é dolorido, precisa tomar anestesia? Ela falou, não, uma senhorinha fez agora, e tudo bem. Gente, eu fiz esse exame 6 vezes. Se eu contar para vocês o que aquilo doía, era como se fosse uma endoscopia no útero, sem anestesia. Era de chorar, era de se sentir estuprada, por Deus. Era de chorar. Eu fiz 6 vezes, sabe por quê? Na primeira vez, eu peguei
uma bactéria nesse laboratório dentro do meu endométrio. E como eu tive que tratar, eu tomei muito antibiótico, não sarava, não podia fazer o tratamento. Falei, meu Deus, agora que eu posso fazer o tratamento, eu não posso. Porque eu não posso fazer o tratamento com uma bactéria no meu endométrio, que é onde se coloca o óvulo fertilizado, o embrião, né? Então foi tudo muito difícil. Até que um dia eu resolvi mudar de médico e eu liguei numa clínica chamada Clínica Huntington, que eu não sabia que tinham duas unidades. Uma era uma unidade que era utilizada por muitos médicos que não tinham laboratório, e a unidade principal onde ficavam os sócios da clínica. E eu liguei para a unidade B, não a A, vamos dizer assim. E falei, quem é seu melhor médico? Por quê? Eu falei, porque assim, expliquei. Ela marcou. Ela não marcou com o melhor médico, senão ela não teria marcado nessa unidade. Ela teria marcado com os donos da clínica na outra. Ela marcou com a médica que estava disponível, certo? Eu fui com todos os meus exames, chego lá, ela diz assim para mim: olha, é muito difícil para você. Eu falei, doutora, pode pular essa parte, que eu já ouvi isso 6 vezes, que eu preciso de um milagre. Ela falou, eu ia dizer isso. Eu falei, então, se é de um milagre que eu preciso, pode até poupar e tudo que você vai me dizer, que eu já ouvi 6 vezes, porque se é de um milagre que eu preciso, é um milagre que eu vou ter, porque eu sirvo um Deus de milagre. Aí a médica chorou. Gente, eu olhei para a cara dela assim, quem era para chorar era eu, né? Ela chorou. Aí eu falei, o que houve? Ela falou, você é cristã? Eu falei, sou. Ela falou, eu também. Eu falei, você também? Então é aqui que eu vou ter meu filho. Eu disse para ela, ela falou, continua sendo um milagre que você precisa. E tá bom. Começamos o tratamento, que no meu caso demorou muitos meses, o que demoraria apenas um ciclo. Porque eu tive que usar todas as estratégias que vocês possam imaginar, técnicas que estavam disponíveis, né? Todos os tipos de exames você possa imaginar. Eu tive exames até que foram para os Estados Unidos e voltaram, enfim, tal. E aí, no fim, eu tive dois embriões para transferir. Nesse tempo todo, eu fiz acupuntura, que eles pediram, passei 5 meses fazendo. Eu clamava ao Senhor, eu disse ao Senhor o seguinte: Senhor, é a minha última tentativa. Eu já tinha 47 anos, gente, 47 anos. É a minha última tentativa e eu hoje decido que eu vou ser feliz se o Senhor não me der um filho. Porque o Senhor vai encontrar uma outra maneira de me fazer feliz. Então eu consagro a ti. Se desta vez não der, eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu vou virar a página e vou ser feliz. Porque eu sei que o Senhor tem isso para mim. Então eu fiz esse propósito com Deus. Entreguei a Deus e fui fazendo. E aconteceu muita coisa. Eles perdiam amostras do meu marido. Eu esqueci de tomar remédio na hora certa. Tinha que refazer o processo. Tudo que você possa imaginar. Quando eu tive os 2 embriões, eu não sabia se esses embriões eram embriões que eram saudáveis. Eu podia ter um embrião que tivesse uma probabilidade grande de uma doença genética, com síndrome de Down, por exemplo, né? Aí eu cheguei para ela e falei, quero testar. Ela falou, olha, Bárbara, você pode testar. Hoje se faz muito isso. Alguma vez dessas 6 vezes que você transferiu, você testou? Eu falei, não. E por que você vai testar agora? Você já consagrou a Deus? Já. Você não aceitaria o que Deus te daria? Falei, mas eu preferia não ter uma criança com problema. Então ela disse, eu não testaria. Eu aceitaria o que viria de Deus e mais do que isso. Se você testar, você tem uma chance grande de perder os embriões. Isso acontece bastante. Então eu resolvi enfrentar e aceitar o que Deus teria para mim, que eu nem sabia. Eu mesma nem acreditava que Deus me daria, embora eu quisesse muito, né? Enfim, transferi o embrião. No dia da transferência do embrião, eu tinha esse médico, que era um ginecologista indicado pela clínica, ele iria lá na clínica, depois da transferência, fazer uma sessão de acupuntura em mim para que tivesse mais chances de me dar o embrião dentro do meu útero. Só que a minha médica passou mal e teve que mudar os horários. Ela ficou doente, gente. E eu falei, você vai mandar outro médico? Você falou, de jeito nenhum, eu faço questão de ser eu, só que eu vou ter que mudar o horário. E o rapaz, o médico da acupuntura, não poderia. Então eu tive que interromper esse tratamento no meio.
mais ou menos uns 3 meses antes, voltando um pouquinho, eu estava no meio do tratamento, eu estava na minha igreja, e o pastor da minha igreja, ele estava pregando sobre Zacarias. E eu confesso a vocês que eu já estava cansada de ouvir as pregações a esse respeito. Eu confesso que eu não ouvi nada do culto. Eu baixei a minha cabeça e comecei a falar com Deus no meio do culto. E chorando mesmo. E falando com Deus. E eu disse assim para Deus, eu perdi a noção do tempo. Eu disse para Deus, Senhor, foi assim, foi assado. Recapitulei toda a minha luta para ser mãe. E disse finalmente, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se lembrou de todas as mulheres com as quais eu tive contato a esse respeito, e o Senhor se esqueceu de mim. No que eu disse isso, exatamente nesse minuto, era a hora do final do culto e o pastor estava despedindo. Ele falou, a propósito, antes de vocês saírem, vocês sabem o que significa Zacarias? E eu olhei. Ele disse, o Senhor se lembra. Eu tinha acabado de dizer para Deus que ele tinha esquecido de mim. E o Senhor respondeu no mesmo minuto para mim, o Senhor se lembra. Eu comecei a chorar muito nessa hora e o Alexandre falou, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu que eu estava orando, falei isso e imediatamente o pastor Vitor falou sobre isso, que o Zacarias quer dizer o Senhor se lembra. Aí o Alexandre disse, Bárbara, o nome da doutora Carla, que era minha médica, a minha médica se chama Carla Zacarias. Gente, isso é muita loucura, né? As coincidências de Deus. A minha médica se chamava Carla Zacarias. Bom, enfim. E aí, no dia da transferência, eu fui interrompido o protocolo da acupuntura. A médica estava com catéter no braço, entrou para transferir, e é um ambiente onde tem uma portinha de criopreservação, onde os embriões ficam ali. E ela sentada ali com ultrassom, e é protocolar a enfermeira, quando vai entregar os embriões, dizerem assim, Bárbara Justo Galiano de Freitas, estou entregando 2 embriões, que era a quantidade que eu tinha ali, que estavam congelados. Nesta hora, eu ouvi, e o Alexandre também, mas eu nem sabia que ele tinha ouvido a mesma coisa, falar, o meu nome, estou entregando o teu filho. Eu falei, estou muito louca mesmo, né? Eu estou muito louca mesmo. E ela foi, transferiu, a gente orou, e ela me deu a fotinha dos 2 embriões lá, que ela colocou lá no meu. Aí fiquei lá de observação, enfim, tal. Falei, Alexandre, eu tô tão louca que eu escutei uma coisa. Contei para ele, ele falou, eu também escutei. Eu falei, nossa, mesmo com essas evidências todas, gente, olha, a médica, crente, eu fiz um propósito com o Senhor, entregando ao Senhor. Eu tendo visto o Senhor falar comigo na hora que ele não tinha se esquecido de mim. Eu tendo ouvido isso, Alexandre, tendo ouvido isso, eu passei 11 dias, gente, com tanto medo de ouvir um não novamente de Deus, que vocês não podem imaginar. Olha como é a nossa fé, como ela é realmente muito menor do que um grão de mostarda. Porque não foi suficiente para me dar segurança. Eu tive muito medo, muito medo. No dia 10 de dezembro de 2015, eu estava trabalhando, trabalho com nozes e castanhas, e era época de Natal, aquela correria na empresa, e era o dia que sairia o resultado do meu exame que eu havia feito. Eu fiz o exame e não peguei o resultado porque eu estava com medo. Porque 6 vezes eu peguei e 6 vezes foram negativos. Eu estava com muito medo. Aí a clínica ligou para mim. Eu peguei o telefone, me tranquei no banheiro, e ela falou, você pegou o resultado de exame? Uma enfermeira. Eu falei, não. Mas o tom de voz dela era um tom de voz absolutamente normal, não tinha tom de voz de quem ia me dar uma boa notícia, sabe? Eu falei, deu errado, né? Ela falou, não, você está grávida. Gente, nesta hora, eu imaginava este dia, que eu veria fogos de artifícios, enfim. Eu parei, paralisei e chorei. Mas sabe por qual motivo que eu chorei? Não porque eu estava grávida, porque o Senhor disse sim para mim. Porque eu vim de uma fase de tantos anos ele falando não, que nem eu acreditava que ele estava dizendo sim. E ele disse sim para mim.
Eu falei, o que eu faço agora? Ela falou, nada, daqui 15 dias você vai fazer uma ultrassom, enfim, tal. Fique calma, tranquila, tal. Eu desliguei o telefone, agradeci demais a Deus. Em nenhum momento eu falei, eu pensei na mim que eu estava grávida, gente. Em nenhum momento. Eu só fiquei feliz porque o Senhor disse sim para mim, porque Ele ouviu o meu clamor, a minha aflição, como Ele ouviu de Ana. E eu me lembrei de Ana, sabe? Aí eu voltei lá, não sabia nem como eu voltava para a sala onde estava o Alexandre. Ele olhando para minha cara assim, eu sentei no colo dele, Alexandre, chorando, né? Ele falou: pronto, deu tudo errado. Ele falou: deu tudo errado, que eu estava chorando. Ele falou: não, Deus disse sim pra gente. Ele falou sim. Ele, o que quer dizer isso? Eu falei: quer dizer que nós vamos ter um bebê. Ficamos um olhando para a cara do outro sem acreditar, porque nós não acreditávamos mais que isso seria possível. Eu tinha 47 anos e essa criança nasceria e nasceu perto de eu fazer 48 anos de idade. Aí, na, chegou alguns dias depois, eu tinha uma festinha na empresa e eu sangrei, gente. Então, não teve festinha, não teve nada, minha médica estava viajando, isso já era pertinho do Natal, e a minha médica disse: Bárbara, a primeira gravidez geralmente acontecem abortos espontâneos. Eu não posso, doutora, eu não posso. Ela falou: eu sei que você não pode, mas então vamos orar e pedir a Deus que o que Deus dá, ninguém tira, uma porta que Ele abre, ninguém fecha. Gente, eu fiquei de repouso, ela me mandou beber muita água e ficar de repouso. Eu não conseguia dormir, porque esse sangramento, ele não parava, era só uma coisa escura, né, mas assim, que eu só via ao ir ao banheiro e limpar a vagina depois do xixi. E não parava, eram dias, assim, dias. E eu passava as minhas noites praticamente levitando, orando deitada, orando, clamando, num desespero que vocês não podem imaginar. O medo que eu sentia. De novo, minha pequena fé, sabe? E a médica estava nos Estados Unidos, ela dizia: Bárbara, vamos orar. O que o Senhor deu, se Ele te deu, Ele não vai tirar, apesar de ser comum. Aí parou o sangramento. Só que eu tive 4 vezes isso no primeiro trimestre. E o último foi para valer, que aí foi um dia que eu fui ao banheiro e eu lavei o vaso sanitário com um sangue vivo. Agora eu perdi, né? Era 11 horas da noite, eu fui pro pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, eu não conseguia andar, gente. Eu não sentia meu corpo de tanto medo. Eu tive que ir de mods pro pronto-socorro. Chegou lá, eu peguei um médico muito estúpido, que falou o seguinte: fica quieta, que a hora que eu terminar o exame... Uma coisa parecida, eu falo com você. Porque eu já tinha feito o exame de toque, a médica disse: olha, não estou vendo nenhuma ruptura. Mas isso não quer dizer muita coisa, preciso fazer de uma ultrassom. E o Alexandre sentado do lado, nem eu nem ele tínhamos experiências com isso, nem nada. E o médico foi grosseiro demais comigo, eu estava chorando. O Alexandre olhou assim a ultrassom e falou: olha, tem uma coisa piscando. Bárbara, tá tudo bem, tem uma coisa piscando. Que era o coraçãozinho, né? E aí o médico falou: por favor, deixa eu terminar o exame. Ele falou: Bárbara, tá tudo bem, tem uma coisa piscando. A gente não sabia nem o que era essa coisa piscando, entendeu? E aí o médico disse: não está tudo bem. Minha médica voltou dias depois, falou: eu vou abrir a clínica para fazer uma ultrassom. Fez uma ultrassom e falou: Bárbara, você não tem nada? Eu não tenho ruptura, não tem absolutamente nada. Não sei por que você sangrou 4 vezes. Eu não sei por quê, a gente não sabe por quê. Mas glória a Deus, tal. E eu tinha combinado com o Alexandre que nós não falaríamos para ninguém até os 3 meses, né? Nós saímos do consultório dele, ele gritando na janela do carro, contando para o mundo que ele ia ser pai, sabe? Aí fomos direto para casa da mãe dele, ele saiu contando para todo mundo. Eu fiquei assim olhando, né? Falei: meu Deus, isso não era para contar. Ele falou: mas por quê? Você está com medo de quê? Medo de perder. Ele: como assim? Se Deus deu, ele não tira, como a médica havia dito, né? E aí eu falei: bom, ele já disse. Aí eu fui lá na casa dos meus irmãos, fui contar. Então, mais chorava do que outra coisa, né? Eu tenho 3 irmãos mais novos, não tenho mais pai nem mãe há muitos anos. E aí eu marquei na Rogéria,
levei o primeiro ultrassom, eu fiz a mesma coisa na casa dos meus irmãos. E eu botei no ponto certinho. Eu coloquei uma música que marcou a minha vida quando eu era criança, chamada Rock and Roll Lullaby. Era até de uma novela, né? Essa música marcou minha infância toda, porque eu cantava pequenininha. E eu cantei pro Lorenzo, e ele sabe essa música até hoje. E aí eu pus na hora, eu falei, Rogério, eu tenho que mostrar um negócio para você. Ela nem sabia que eu estava fazendo tratamento para engravidar. Ninguém sabia. Minha sogra não sabia. As pessoas acharam que eu já havia desistido, afinal eu tinha 47 anos. E eu apareci grávida, né? E aí eu botei o negócio, a Rogéria assim, o Carlinhos olharam assim, porque viram uma ultrassom de um bebê, um coração assim, com aquela música. Olharam assim para minha cara, do tipo, o que é isso? Eu falei, isso é isso que vocês estão vendo. Mas o que é isso? Meus irmãos, a mesma coisa, sabe? Porque ninguém mais esperava que o Senhor me concederia essa bênção maravilhosa, né? E aí eu tive uma gravidez maravilhosa, que eu fiquei em casa, eu pude ficar na minha casa, porque teve chikungunya, zika vírus, e eu achava que eu ia ter um barrigão em pleno verão mostrando para todo mundo, eu não pude fazer nada disso, mas fiquei na minha casa, orei muito, conversei muito com meu filho, ele ouviu o louvor a gravidez inteira, e o dia que ele nasceu foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Eu não tenho como descrever a minha gratidão a Deus em ter permitido eu passar por isso. Eu tenho amigas que nunca quiseram ser mães. E mesmo quando eu não tinha entendimento, eu dizia, um dia você vai se arrepender. Porque quando eu orava, eu falava, Senhor, eu só vou poder entender o seu amor por mim o dia que o Senhor me permitir amar um filho. Sabe? Porque é uma fagulha do amor de Deus por nós. Se nós somos capazes, que somos maus, de dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos dá tudo que ele tem de melhor, nos deu o filho dele para morrer morte de cruz no nosso lugar. E o Lourenço é uma bênção. No dia do que ele nasceu, nós fizemos uma playlist, essa mesma médica que fez o tratamento foi a médica do meu parto. E ela disse, eu tive que fazer uma cesárea. E ela falou assim, eu estava descendo para... Às 7 horas da manhã nesse dia, ela me acordou dizendo, feliz dia, Deus te abençoe. Chegou o seu dia do Senhor te mostrar o amor que ele tem por você, que não é a gravidez, é quando você pegar o seu filho no colo. Seu amor, ele vai aparecer nessa hora. Porque vai nascer um filho e uma mãe. E aí, eu já fui muito emocionada para o hospital. E aí, eu descendo para o centro cirúrgico, gente, eu não sei quem eu era, eu não sei quem eu era, não sei onde eu estava, eu pisava nas nuvens de um sonho realizado, de uma coisa que nem eu acreditava mais que iria acontecer, sabe? De uma alegria tão grande que o Senhor me deu, me permitiu, que eu não sabia descrever nem para mim mesmo, muito menos para o Senhor. Eu entrei no centro cirúrgico, nós colocamos a playlist e ela disse, eu vou te fazer uma surpresa fora do protocolo. Eu nem ouvi o que ela disse e também não saberia dizer o que é uma surpresa fora do protocolo dentro de um centro cirúrgico, né? O que era, que foi uma grande surpresa mesmo, eu não esperava nem imaginava. Quando você faz uma cesárea, tem um tecido, né? Uma coisa que fica assim na frente que você não vê, né? Na hora que ela foi tirar o Lorenzo, que o Alexandre assistiu o parto, ela mandou tirar aquilo para eu ver o Lorenzo saindo de dentro de mim. Gente, eu fiquei extasiada com o milagre de Deus de criar um ser humano dentro de nós, mulheres, e de sair dali uma vida. É inacreditável o milagre do Senhor, né? Ser mãe é uma grande dádiva de Deus, é um presente, é um milagre inacreditável de como ele tece um ser humano dentro de nós. Daí eu entendi qual é a diferença de ser mãe e de ter um filho. São coisas muito diferentes. Que talvez nessa minha caminhada até eu ter o meu filho, talvez eu não soubesse e o Senhor teve que me mostrar através do poder dele, da misericórdia dele, né? E aquela hora que ela tirou e trouxe ele todo branquinho, cheio de gordura branca em mim, eu olhei assim, eu falei, meu Deus! E eu não sabia o que fazer com aquela criança que eu falava, não, quem é esse aqui, né? Porque
Se você estar grávida, que é uma delícia, você não sabe quem é que está dentro de você, né? Que eu olhei e falei, oi, eu já na mesma hora consagrei a Deus e tá lá no vídeo orando, eu não sabia fazer outra coisa senão agradecer a Deus, senão orar. E na hora que ele saiu do meu ventre, na mesma hora que a playlist tinha várias músicas, quase tudo louvor, e algumas músicas que eram importantes para mim quando eu era criança, e importantes para o Alexandre, que marcaram a infância dele também. Mas o Lorenzo saiu de dentro de mim nesse louvor que eu coloquei aqui para vocês ouvirem, que foi o louvor principal do meu casamento também, sabe? Então, sim, o Senhor, ele tem promessas, família mesmo é do Senhor. E eu acho que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele conhece os desejos dos nossos corações e quando estão dentro da palavra do Senhor, nada é impossível para ele. Mas eu adoraria, eu falo isso muito para a gente falar para ser ingrata, Deus. Eu não sou ingrata, eu sou muito grata, mas eu adoraria ter muitos outros filhos. Mas eu comecei tarde, sabe por quê? Eu me encantei com o mundo. E eu não conhecia a palavra de Deus, porque eu deveria ter começado muito antes. Porque eu queria ter um pequeno exército de Cristo aqui na minha casa, sabe? Mas eu estou muito feliz porque eu tenho um menino maravilhoso, que eu consagrei a Deus mesmo antes de saber que ele já estava no meu ventre. E muitas vezes eu falho, que é o que eu vou dizer agora muito rapidamente de mensagem. Muitas vezes eu falho, e eu tenho vergonha disso. Porque quando a Rogéria ela pregou recentemente sobre Josué, dizendo que Josué não deixou uma liderança, né? Lembram disso? Isso ficou no meu coração. Eu falei, puxa vida, não deixou mesmo. Comecei a pensar sobre isso. E em 2 Juízes 10, vou ser bem rápida, tá? Ele diz assim, olha, primeiro que Josué ele morreu quando tinha 110 anos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ele, se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Gente, isso é tão, tão, tão importante, porque talvez essa geração ela falhou em falar, em ensinar da palavra de Deus a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, e assim por diante, porque eu acho que essa geração imaginou que, uma vez que os seus filhos estavam vendo tudo o que aconteceu, porque vocês vejam que a geração mais bendita de Israel, que foi a geração de Josué, que recebeu o bastão de Moisés para herdar e entrar na terra prometida, ela gerou a geração mais apóstata de Israel. Como é que pode isso, gente? Porque eu acho que eles falharam em passar para as próximas gerações aquilo que o Senhor ordenou que está na palavra de Deus. Certo? Achando que o fato de eles estarem vendo tudo o que aconteceu, o Rio Jordão parar, as muralhas de Jericó caírem, o sol parar, tudo isso, essa geração viu. E os filhos dele viram. Então, esses pais acharam que não seria importante, talvez, ensinar como a palavra de Deus disse. E o Senhor, ele permite família para que tenhamos gerações, né? Tenhamos filhos, para que tenhamos gerações benditas no Senhor. E nós não podemos falhar em transmitir a palavra de Deus, em ensinar, em deixar esse legado. E eu não estou falando só para quem tem filhos, porque nós podemos deixar legado para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para todo mundo ao nosso redor. Porque nós temos a nossa família que é sangue, mas temos a família de Cristo. E aqueles que o Senhor quer alcançar para integrar esse membro, essa família do Senhor, né? Então, vocês conhecem aquela palavra de Deus que fala sobre o mezuzá? Vocês sabem o que é mezuzá? Mezuzá é aquilo que quando vocês entram em alguém que professa a fé judaica, que tem lá no beiral da porta, é um metalzinho assim, que fica do lado direito em cima. Ali dentro tem 2 orações. Eu até pesquisei isso melhor para falar para vocês, que chama Shema e Verraiá. 2 orações ali dentro. Por quê? Porque ao entrar e ao sair, o judeu tem que se lembrar que ele tem que passar adiante a palavra de Deus. Shema quer dizer ouve, ó Israel. E verraiá quer dizer
concederá. Olha só que coisa mais linda da parte do Senhor. Quando ele diz, quais são as orações que tem lá? São, em primeiro lugar, eu anotei aqui, espera um pouquinho só, gente, que é muito lindo. O Senhor, ele é maravilhoso. Então, ele tem aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Ele vai ter Deuteronômio 11, que é o Verraiá, e ele vai ter. Deixa eu ver aqui outra coisa. Segundinho, por favor, gente. Deuteronômio 6. Em Deuteronômio 6, deixa eu só mostrar uma coisa muito rápida para vocês, que é muito, muito interessante. Deuteronômio 6. Ele diz o seguinte. Estes são os mandamentos, estatutos e as ordenanças do Senhor. Ordenou que eu ensinasse a vocês para que cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ou se obedeçam, Israel. Essa parte principalmente. Ou se obedeça, Israel, tudo lhe irá bem e você será numeroso em uma terra onde flui leite e mel, onde como lhe prometeu o Senhor, como o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o nosso Deus é o único Senhor, e é meu Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado na casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como sinal nas mãos e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. É aí que entra o Mezuzá. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês, sobre a qual jurou os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Então, ele vai dizer tudo, todos os mandamentos, até que ele chega em Deuteronômio 11, que é a segunda oração, que diz, portanto, se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje eu lhes dou, amando ao Senhor teu Deus, servindo-lhe de todo o coração, de toda a sua alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos dos seus rebanhos, e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Isso continua, isso é só um pedacinho de cada. Então, são essas duas orações que está dentro da Mezuzá e que fica lá no umbral da porta dos judeus, para eles se lembrarem. Porque o Senhor, ele diz isso, que tem que ser algo muito simples, como entrar, sair no caminho, amarre nos dedos, na testa e fale o tempo todo. Porque não basta os nossos filhos e as pessoas que nos rodeiam verem. Nós temos que ensinar a ser diligentes, nós temos que ser intencionais, e é o tempo todo em coisas simples. Por que coisas simples? Porque o Senhor diz que nós temos que ter coerência com a palavra dele. E coerência a gente tem não só na hora que a gente está pregando aqui agora, mas no modo de vida que a gente tem, sabe? Naquilo que a gente faz de mais simples no nosso dia a dia. E que quando ele nos dá uma família e um filho nos nasce, ele dá junto um amor tão grande que não cabe nos nossos corações, uma responsabilidade ainda maior, porque nós somos tutores, não somos os donos dos nossos filhos. Nós somos tutores. Tutores. Darlene, um dia o Senhor disse que eu seria mãe de muitos, e eu quero ser, que o Senhor me permita isso, mas nós somos tutores. E a nossa responsabilidade, ela é tanta, porque nós temos que deixar legado para os nossos filhos e através dos nossos filhos. Porque a palavra de Deus, ela precisa entrar no coração como uma espada, separando junta de medula, e possam fazer diferença, porque nós, gente, somos sal e nós somos luz. E onde nós mostramos isso primeiro? Dentro das nossas casas. Porque as bênçãos de Deus fluem em nós e através de nós. E para que possamos cumprir o propósito de Deus, que é sermos família, seja de sangue ou não, é deixar que a palavra de Deus entre nas nossas vidas e faça diferença através de nós. Eu preparei muita coisa aqui para falar, sabe, sobre isso tudo, mas as lutas das nossas vidas, ninguém quer lutar, né?
Essas vitórias, elas só vêm com lutas. Lutas doem. Claro que doem, em todas as áreas. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é uma coisa muito interessante, que Juízes 3 vai falar uma coisa parecida, que traduzindo sobre apostasia, gente, porque nós, a partir de 2030, seremos a nação, o Brasil será a nação mais evangélica do mundo, porém, de crentes crentes apenas nominais. Hoje já somos 20, na década de 90 era 0,7% da população brasileira de crentes nominais. Hoje são 14%. Esses 14%, eles estão na faixa de 18 a 24 anos, da juventude. Então nós temos que saber, a pedir a Deus, qual é a estratégia que nós devemos passar para que a gente conquiste este povo para o Senhor, porque o tempo está se esvaindo e a gente precisa entender que se nós não influenciarmos, o mundo vai fazer, e melhor que nós. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser para os nossos filhos, porque não adiantaria de nada eu lutar como eu lutei para ter um filho, o Senhor me abençoar, se isso não tivesse um propósito de Deus. Se o meu filho não multiplicar aquilo que o Senhor depositou em mim e na vida dele. E na vida dos filhos de vocês. Né? Então, nós sabemos que as lutas, elas vêm para nos fortalecer, para nos tornar homens mais fortes. Porque eu li uma coisa muito interessante, eu anotei aqui, olha, que diz assim, que tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis. Gente, são processos, isso é uma grande verdade. Então, a gente, como Paulo dizia, que a luta traz muitas coisas para a gente, que nós devemos ser gratos a Deus, porque o Senhor está nos forjando, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Estamos sendo. Eu estou sendo para o meu filho, vocês estão sendo para os seus, a gente tem que pensar nisso. Jesus não disse que as coisas que nós fazemos serão luz para o mundo, ele disse que nós somos. Porque onde pisarmos a planta dos nossos pés, nós abençoaremos. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, abençoaremos, gente. Repito, onde pisarmos, abençoaremos. Onde colocarmos as nossas mãos, nós prosperaremos. Porque nós faremos diferença. Nós somos irresistíveis todos os dias das nossas vidas. Felicidade, que eu achava, que eu só vou ser feliz quando eu me casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu prosperar. Eu só vou ser feliz quando meus filhos se casarem. Eu só vou ser feliz. Gente, felicidade não é um lugar onde se chega. Felicidade é um caminho como se vai. E isso é uma decisão. Sabe? Isso tudo, durante 8 anos que eu tentei ser mãe, eu não havia entendido. Eu fui entender no final, quando eu entreguei ao Senhor, e eu falei, e pus ele no lugar certo, o Senhor me concedeu. Sabe? Então, isso eu queria deixar essa mensagem para vocês, que não tem como buscar felicidade em outro lugar que não seja no Senhor. Porque alguns escritores já disseram que no nosso coração há um vazio do tamanho do Senhor, que a felicidade só está nele. Então, nós devemos se lembrar que ele tem para nós gerações, que ele tem para nós todas as promessas dele, que ele tem para nós tudo aquilo que ele já sonhou para nós e nós sofremos muitas vezes desnecessariamente. E eu quero dizer algo para vocês, assim, do meu coração, que eu tenho estudado muito. E eu realmente acredito que nós estamos na geração onde o Senhor vai voltar. Ele já está às portas. E nós não devemos agir como na época de Jó, de Ló, da Arca de Noé, porque eles se davam em casamento, eles viviam os prazeres desse mundo e não estavam preocupados com o que estava acontecendo. Porque até bem pouco tempo atrás, as coisas escusas e os males desse mundo eram velados. Hoje estão embaixo dos nossos olhos. Não enxergam quem não quer. Mas eles não escondem mais. Sabe, o inimigo não esconde mais.
Está muito claro. E nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos ser esses... Hoje, só hoje, eu entendo por que esse mundo jaz no maligno. Eu achava que era porque filho mata pai, porque joga pela janela. Isso é perfumaria, gente. A maldade é muito pior do que essa. É tudo que estão fazendo com a gente que você não está sabendo o que é. É para ter medo? Não, não é para ter medo. Porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Porque Ele nos dá estratégia. Por que vocês acham que Ele disse que nós somos exército de Cristo? Eu achava que era porque naquela época em Israel tinha muita guerra. Mas nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno, é todo dia guerra. Por isso que é orar e vigiar sem cessar. Por isso que um crente levanta o outro quando cai. E por isso que nós temos que nos revestir das armaduras do Senhor, porque Ele é nosso general. Por que temos que estar conectados à sala do trono? Porque Ele dá as estratégias, certo? Então nós temos que, como família de Cristo, nos fortalecer, lembrando que Ele dá sim os desejos dos nossos corações ainda, mas que nós temos que abrir os nossos olhos e deixar as coisas do mundo que nos atraem, que me atraíram tanto e que adiaram na minha vida as bênçãos do Senhor. Eu não quero mais que isso aconteça. Porque eu digo ao Senhor, eis-me aqui, e minha família toda está aqui. Porque nós somos exército de Cristo nessa terra. O mundo como nós conhecemos está acabando, gente. Está acabando. Creiam nisso, porque é verdade. Busquem informação. Isso está acontecendo. E a agenda deles está toda pronta. A nossa está? Sim, está lá na palavra de Deus. Mas nós estamos? Então vamos ter os nossos projetos? Vamos sim. Mas os projetos do Senhor em primeiro lugar. Porque a palavra dele é sim, sim, não, não. Nós podemos fazer planos como eu fiz durante tantos anos, até para ter filho. Mas a palavra final é aquela que sai da boca do Senhor. E que isso fique muito claro para nós. Porque Ele nos abençoa, sim. Mas Ele está ali pronto para falar conosco e dar as estratégias e as instruções para cada tempo da nossa vida. Hoje, eu não sou mais filha, eu não sou mais a mulher que buscava seus próprios desejos. Hoje eu sou mãe. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Hoje eu sou serva de Deus e posso, como a Darlene falou agora, ser mãe de muitos, de gente que eu não gerei, mas que eu posso gerar em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. E todas nós, cada uma de nós, podemos ser mães aos 48 anos, como eu, aos 50, aos 60, aos 70, aos 90, porque é isso que o Senhor tem para nós. E glória a Deus por isso, gente. Viu? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu preparei muitas outras coisas que eu não falei nada aqui. Eu tenho 5, 6 folhas escritas aqui. Um dia eu vou mandar por escrito para a Rogéria para saber o que ela acha. Um dia ela diz ou eu digo. Mas que o Senhor ele possa nos abençoar grandemente, ele possa nos fazer férteis e gerar filhos para ele. Porque os campos estão brancos. E somos nós, os agricultores. Amém? Amém. Então, essa é a minha... Amém, meu coisa tempo. mais linda. Deus é lindo, né? Quando eu olho para o meu filho, às vezes eu fico nervosa com ele, com muitas coisas, aí eu fico, se lembra que você pediu demais para o Senhor. Porque esse mundo não é bom com as mães, né? Nós temos que trabalhar, o trabalho ocupa demais, e nós perdemos tempos preciosos que não voltam mais com os nossos filhos, né, gente? Verdade. Preciosos. E é muito difícil, porque nós temos que entender que querer ser mãe é ter esse amor que não cabe no peito, mas é receber um caminhão de responsabilidades do Senhor, né, gente? Então é isso, que o Senhor possa abençoar cada uma. Eu quero saber quem tem pedido de oração, porque eu já vou engajar aqui, nós vamos orar, né? Bah, Oi.